Jesus. Take my moment, I am yours, and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours, and you are mine. Boa noite a todos bem-vindos. Vamos nos colocar em pé. Queremos dar início a esse precioso momento, né? Eu sempre digo, o melhor momento do dia de domingo, né? De estarmos juntos, né? Celebrando o nome do Senhor. Culto, também os irmãos estão em casa, estão nos acompanhando a transmissão desse culto. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, derrame sobre nós da sua presença. Quantos vieram e quantos estão em casa com esse desejo? Erga a sua mão. Amém? Aleluia. Eu quero ler uma palavra bíblica. São vários versículos, mas os irmãos, assim, eu quero pedir que preste bem atenção, né? Em alguma parte, com certeza Deus vai falar ao teu coração. Né? Uma palavra que lemos de manhã em casa, em família. E certamente Deus vai falar contigo. Vamos ler. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém? Quantos são salvos? Deus nos salvou pela loucura da pregação. Tremendo isso, né? Aleluia. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós, né, você, eu, nós, né, nós, né, é nós, somos dele, diz aqui, né, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos nos gloriar em Deus
nos alegrar em Deus, exultar em Deus, nesse momento de adoração, de louvor, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Ele nos salvou pela loucura da pregação do Evangelho, né? Então vamos nos alegrar nele. Amém? Ninguém deve se alegrar em si mesmo, pelas suas virtudes, mas tudo é de Deus, tudo é dele, tudo vem por meio dele. Amém? Por isso, seja essa noite para todos nós um momento de nos alegrar no Senhor, de lembrar das coisas boas, grandiosas, que Deus tem feito pelas nossas vidas, pela sua igreja. Amém? Aleluia! Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua
chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque
forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. 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 Teu amor cobre multidão de pecados. Teu amor traz reconciliação com o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, te bendizemos nessa noite. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Te agradecemos porque nós te conhecemos. Não só de ouvir falar, mas nós te conhecemos porque um dia tu nos compraste com preço de sangue através do teu Filho Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós honramos a ti como Senhor das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pois um anel em meu dedo me
novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavras. Você pode dizer isso? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavras. Levante a sua mão e diga: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só em ti, Pai, só em ti. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho em você, Deus, palavra de vida eterna. Eu só tenho em ti, Jesus.
eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você. Com você, somos um com você. Com você. Ó Jesus, nós te louvamos tanto por esse grande amor revelado na cruz por cada um de nós. Te agradecemos porque o teu amor alcançou a cada um de nós de uma maneira tão pessoal. Obrigado porque nós podemos ter segurança nesse amor. Não somos órfãos. Sabemos para onde voltar, para o colo do Pai, para os braços do Senhor. E nessa noite é uma noite realmente de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, aproveita a comunhão do Espírito Santo entre a igreja. E aproveita essa doce comunhão com o Pai. Lembrando do grande amor que só o Senhor pôde demonstrar naquela cruz, pagando um alto preço pela tua e pela minha vida e por todos aqueles que abriram seu coração, e por todos, na verdade. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós juntos nessa noite celebramos esse amor, celebramos a redenção. Senhor querido, ministra nos nossos corações o teu amor, para que sejamos curados por Ele, que sejamos animados por Ele, e também, Senhor, impelidos a amar, a compartilhar esse amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti, Senhor. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Nada mais satisfaz minha alma. Satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus,
Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Podemos estar reunidos aqui na casa do Senhor, buscando a Tua presença, louvando o Teu nome, Te adorando. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que participam em nossas casas, através da live, Senhor. Abençoa essa live também, que possa chegar em muitos lares, Deus. Ó Senhor, muitas pessoas que nos visitam também. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão assistindo, em nome de Jesus, para a Tua glória, cada um aqui, Pai. Abençoa as crianças com o cultinho, Deus. Abençoa essa cidade, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos trazer também nossos dízimos e ofertas. Queremos orar e abençoar também. Senhor, abençoa os dízimos e ofertas na Tua casa, esse compromisso de fidelidade, Senhor. Também oferta construção, Pai. Oh, Senhor, Te bendizemos. Tragam as primícias à casa do tesouro. Provai, ministros, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Receba a bênção do Senhor e derramar sobre vós bênção sem medida, diz a palavra de Deus. Aleluia. Os dízimos, as primícias. Oh, Senhor, também as ofertas. Quem contribui, contribui com liberalidade. Deus ama quem dá com alegria. Sim, Senhor, assim seja nessa noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória. Aleluia. Amém, amados. Deus te abençoe. Deus abençoe os recursos. Deus abençoe a tua prosperidade, teu trabalho. Deus abençoe as ofertas, os dízimos. Pode trazer aqui na caixinha. Em casa, quem está em casa pode perceber ali a conta que é informada ali, a conta da comunidade para transferência. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Continua nos falando também na Tua palavra. Queremos receber a Tua palavra nessa noite, Pai. Fala nos corações, repreendemos toda obra maligna. Senhor, expulsamos todos os demônios. Estejam longe daqui os demônios expulsos, também nos lares, longe, Senhor. E os Teus anjos acampados ao redor dos que Te temem, como diz a Tua palavra, Senhor. Libera a Tua palavra, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Aleluia. Amém. Amém, amados.
Aleluia. Saudamos todos. Tem alguém assim, primeira vez conosco? Todos aí já. Primeira vez depois da pandemia, deve ter aqui a dona Selma. Aqui, ó, o Abraão, a Andréa e a filha, né? Aleluia. Mais alguns irmãos. Aleluia, amados. Que bênção. Que bom, amados. Então temos alguns recados, né? Nosso culto de oração, sala de oração. Sala de oração nós vamos antecipar um pouquinho, tá? Vai ser às 19 horas, terça-feira. Era às 19h30, vai puxar para 19 horas. Fica um pouquinho antes, eu acho que fica bom quem vem direto do serviço, ou vai para casa ligeirinho, pode jantar depois, né? Das 7 às 8 horas da noite, vamos antecipar um pouco. E não vai ter a live, tá? Mas nós vamos fazer um encontro de oração, a sala de oração, assim, presencial. Então, tá? Vai ser aqui em cima, o lugar é grande, né? Então, com os cuidados aí os cuidados, né? Como temos tido também no culto aqui, a questão, né? Toda da pandemia, ainda os cuidados, né? Então, nós vamos fazer aqui em cima, estamos convidando, venham mais, irmãos, venham, participe aí, né? Líderes de célula, auxiliares de célula, membros de célula e os irmãos, né? Jovens adultos, todos, né? Então vamos ver se incrementamos um pouco a nossa reunião, a sala de oração aqui, que tem sido uma bênção, né? Eu sei que alguns têm acompanhado as lives, mas nós vamos então fazer presencial, possibilitando os amados de virem aqui, tá? É importante a intercessão, a adoração, ok? Estaremos louvando a Deus e adorando. Terça-feira, então, 7 da noite, tá? E também, amados, nós vamos iniciar no dia 18 de... Não semana que vem tem um feriado, início, segunda-feira, né? Dia 12 é feriado, então para alguns dá um feriadão. Não vai ser semana que vem ainda, mas no dia 18 nós vamos começar cultos também pela manhã, tá? 9h30 então vai ter o culto. Dia 18, daqui 2 semanas, tá? Não misture com semana que vem. Daqui 2 semanas, mas já estamos antecipando aí. Vamos ter o culto por essa questão do distanciamento, essa questão dos 30% do PPCI aqui, né? Cabe em torno de 120 pessoas, eu creio, 100 a 120, né? Nessa condição. Então, nessa condição de manter um distanciamento. Então, a partir do dia 18 de outubro, nós vamos ter o culto também de manhã, 9h30, está previsto 9h30, tipo assim até às 11 horas, tá? 9h30, então. E o culto à noite também, daqui 2 semanas, né, mas o culto à noite continua às 19 horas, vai ter 2 cultos por domingo, então, tá? E no culto à noite, continuará tendo o culto infantil, certo? No culto da manhã, não haverá culto infantil. Então, especialmente para pessoas que... quem trouxer as suas crianças, traga preferencialmente à noite, né? Que vai ter o cultinho. Se vier alguma criança de manhã, não vai ter cultinho, né? Então, adolescentes podem vir de manhã também, pode então perceber aí como, mas de manhã não vai ter o culto infantil, ok? Só de noite, daqui 2 semanas. Semana que vem é tudo normal ainda, só 19 horas, tá? Todo mundo entendeu? Tá, tranquilo. Alguém mais? Alguém? É isso aí? Beleza, então. Preparemos-nos, mas semana que vem tudo normal ainda, 19 horas, tá? Aleluia! Hoje temos a ceia, amados. Já orei pela palavra aqui, eu quero abrir com os irmãos em Hebreus capítulo 10, verso 12. Era só isso aí de aviso? Acho que é isso aí, né? Aleluia. Isso aí. Tem mais aviso, sim. Dia 12 de dezembro, amados, anote aí na sua agenda, nós vamos ter a Marcha para Jesus, mas em forma de carreata, né? Então, carreata para Jesus, a Marcha para Jesus. Copela estava reunido aí durante a semana e também no final de semana. Sábado agora tivemos reunião do Copela lá na Igreja Batista. Primeira vez fizemos a ceia do Senhor, foi muito legal, né? E muito legal. E durante a semana também um encontro mais reduzido do núcleo de liderança. Então, dia 12/12, de tarde, é um sábado à tarde, vai ter a Marcha para Jesus, que é uma carreata. Queremos botar 1000 carros aí, amados. Então, uma coisa grande na cidade. Já vai fazer parte dos eventos de Natal do município. É a informação que temos, né?
Então prepare-se aí para o dia 12 de dezembro, tá? Dia 12 de dezembro, essa carreata Marcha para Jesus. E o tema será Vida Abundante, né? Ficou assim, estávamos dando sugestão ali, depois um pastor deu a sugestão Vida Abundante, o Abraão, né? Pastor Abraão, que tem sido o nosso presidente ali. Vida Abundante, todo mundo topou, bem legal mesmo. Vida Abundante, tá bom? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse é o nosso tema aí, lembrando essa questão da pandemia, para termos vida com cura, vida abundante, vitória sobre a pandemia também, a vida de Cristo. Aleluia, amados, vai ser uma bênção, tá? Então prepare seu automóvel aí, como é que vai ser? Caminhão, sei lá como é que vai ser. Vai ter bandeira em vez de camiseta? Olha aí. Amém, amados. 12/12, já não está tão longe, né? Quando tu vê, é final do ano aí, né? Daqui a pouco, mais um pouco, passa tão rápido o tempo. E também, então, antes disso, nós vamos ter aqui, estamos fazendo também um encontro de oração, né? Enquanto olhando para a Mônica, que a Mônica estava lá comigo na reunião do sábado. Encontro de oração, nós temos que falar sobre isso, pelas eleições municipais, né? Que já é dia 15 de novembro as eleições. Então, subdividiram o tempo pelas igrejas, nós ficamos com a segunda semana. Então, a partir do sábado que vem, né? Temos que organizar isso aí. A partir do sábado que vem, uma semana nossa, junto com as outras congregações, igrejas ali, para nós ficou junto com algumas outras esse sábado até domingo que vem. Essa segunda semana vamos ter uma intensificação de oração, então nós vamos durante a semana aí informar como fazer. De oração pelas eleições e também pela marcha, né? A marcha depois, mas mais visando as eleições agora. Deus abençoe aí, né? As eleições municipais dia 15 de novembro em todo o Brasil e aqui em Lajeado, especialmente Estrela, Lajeado, a região aí, né? Vamos estar lembrando. E também no dia 17 de novembro, então, logo depois das eleições, nós vamos ter o culto da unidade que estamos fazendo, vai ter o culto da unidade, né? Que vai ser aqui, teria sido com a Edmeia, né, e Williams, mas acabou cancelando, então vamos fazer aqui, o Copel promovendo o culto da unidade, aqui nas dependências da comunidade aqui, culto da unidade, vamos poder botar aí umas 100, 120 pessoas, mas então mais restrito para a liderança, né, pastores, copastores, e vamos ver entre nós aqui, quem sabe supervisores, né, podemos participar, a equipe de louvor está a nosso cargo, né. E a palavra vai ser, o apóstolo Júlio vai trazer a palavra aquela noite, 17 de novembro então, enquanto a unidade do Copela e das igrejas que estão, dos pastores que estão participando. Vamos orar também por isso, né, amados? Amém? Então, eu ia trazer a palavra, já dei bastante avisos aqui, vamos continuar então, amados. Já oramos, né? Hebreus capítulo 10, verso 12. Queria falar hoje. Vamos orar mais um pouquinho, então. Senhor, continua nos falando nessa noite, na vida de cada um, Pai. Abençoe essas atividades previstas, Deus, até o final do ano. Obrigado por essa agenda, Pai. Ali a Marcha para Jesus, esse culto da unidade. Entregamos as eleições também nas Tuas mãos, que sejam eleitos os melhores candidatos, mais tementes a Deus, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Abençoa as eleições, abençoa nosso país. Senhor, preparando para essas eleições municipais, abençoa, Senhor, também esses eventos, Pai, que falamos, em nome de Jesus, e abençoa a Tua palavra. Antes da ceia, amados, eu quero frisar assim uma coisa, o nosso nível, como é que está o nosso nível de aliança, né? Nossa aliança com Deus, esse tempo de pandemia realmente prova os nossos corações, o tipo e o nível de aliança que temos com Deus e principalmente a aliança com a igreja, com a congregação, com a tua congregação, com a comunidade, com a igreja do Senhor, né? O nível de aliança que temos, certo? Não só a frequência, mas as contribuições, a admoestação mútua, assim, os pequenos grupos, alguma maneira de participar nas lives, né? Ou aos poucos os grupos retomando presencial. Como é que está o nosso nível de aliança uns com os outros? A Bíblia fala tanto, amados, tantas vezes a expressão uns com os outros, né? Ou
aptos para vos admoestardes uns aos outros. Orai um pelos outros, as mutualidades, certo? Servi uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E a gente percebe esse período, o Congresso da CEPAL falou sobre um termo que é relacionamentos líquidos, ou tem um filósofo que usou um termo da modernidade líquida. Um filósofo, como é? Bauman, Sigmund Bauman, obrigado aí, Neiva. Esse filósofo, que ele usou esse termo que assim foi bastante conhecido, da modernidade líquida, que são relacionamentos não tão profundos, relacionamentos mais passageiros ou com base na internet, né? E nós estamos mesmo, isso aqui é uma prova mesmo para a gente continuar tendo relacionamentos profundos, para a gente ser profundo na palavra de Deus. Hoje em dia tudo é tão rápido, parece líquido mesmo, né? As informações são tão rápidas. Eu fico pensando as pessoas, os jovens, né? Se isso atinge a mente, a psique, o cérebro, até o cérebro das pessoas, assim, a gente foi formado numa sala de aula, ou estudando, lendo livros, né? Ou um compartilhar debaixo de uma árvore, tomando um chimarrão e compartilhando, passando tempo com as pessoas. Hoje em dia, essa pandemia ainda tornou isso mais ainda, assim, tudo tão rápido, tudo tão assim, nem só eletrônico, mas mídia mesmo, né? Tudo tão imagem, tudo tão... E como será que é até o cérebro, o jeito das pessoas aprenderem, a forma tem a geração antes da internet, tem a geração agora, geração de pessoas de 20 anos, por exemplo, que pegaram todo o tempo da internet, né? Os nossos jovens, que nem experimentaram assim o tempo antes da internet, né? Isso muda tanto, a globalização muda tanto, as comunicações tão rápidas, o WhatsApp, o Facebook, essas mídias sociais, né? O cinquentão, que nem nós, assim, estava acostumado, né? O quarentão mesmo, o sessentão, estava acostumado. Antes disso não tinha nada disso, e a gente sabe como é que é, como era a vida antes e depois e agora, né? Então, essa pandemia ainda, assim, necessitou mais ainda esses online, né? Toda essa relação. Mas, amados, voltando para a palavra de Deus, nós vamos perceber, diante do mundo, diante de tanta informação, tanta coisa, sabe, das notícias assim, instantaneamente pela televisão também, né? pela internet, tudo é instantâneo, rápido, os acontecimentos, aquilo tudo aparece muito mais, às vezes fake news, às vezes coisas que não edificam ou tão falsas informações até, então precisa ter um discernimento, precisa ter uma percepção, precisa ter uma pesquisa melhor, muitas vezes, né? Para a gente saber o que é, o que não é. Então, amados, mas a palavra de Deus continua nos mostrando, nos insistindo num nível profundo de aliança, né? Seja para o matrimônio, casamento, pais e filhos, seja para irmãos uns com os outros, aquela profundidade, para não ser só modernidade líquida, mas ser relacionamentos profundos, relacionamentos sinceros, amém? Vida na vida, o discipulado, ok? Seja por telefone, ou seja presencial, mas assim, a verdade, a sinceridade. E como é que está o nosso nível de aliança, então? Diante dessa introdução, muito antigamente, alguém podia dizer assim: irmão, eu tenho compromisso com Cristo, mas eu não tenho compromisso com a igreja. Minha aliança é com Cristo, mas não é com a congregação, com a igreja, parecendo que isso pudesse até ser religioso. Mas, amados, evidentemente isso não é o modelo do Novo Testamento. O modelo do Novo Testamento é compromisso com Cristo e compromisso com a igreja, amém? Nos pequenos grupos ou na grande celebração, ou mesmo agora através das online, né? Das mídias e tal, mas o compromisso uns com os outros, compromisso com Cristo, compromisso uns com os outros, amém? De estarmos juntos, de glorificar o nome do Senhor, de essas mutualidades, amém, amados? Então, não podemos ter aquela ideia assim, não, meu compromisso é com Jesus, e com o corpo, não.
mas o corpo, Jesus é a cabeça e nós somos membros uns dos outros, o corpo de Cristo. Então, essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a igreja do Novo Testamento, né? Retendo a cabeça, os juntas e ligamentos, né? A justa cooperação de cada parte, os dons e ministérios, o serviço dos santos, né? O aperfeiçoamento dos santos. Essa é a mensagem do Novo Testamento. E a igreja precisa, seja sob perseguição, seja em pandemia, ou seja em época normal, nós precisamos continuar nesse nível de aliança muito bom. Dizem que Dwight Lyman Moody, que foi um grande evangelista do século XIX, Moody, dizem que ele visitou um irmão, e daí, um irmão não, uma pessoa, e a pessoa, estava lendo hoje isso, parece que recebeu a Cristo até naquela visita, mas tinha dito para ele: não, Moody, eu posso viver minha vida, assim como muitas pessoas têm essa ideia, eu posso viver a minha vida cristã, não preciso ir na igreja. Não era época de pandemia, nada disso, né? Não preciso ir na congregação, eu posso viver a minha vida cristã em casa ou sem participar, né? Desenvolver a fé. E Moody pegou uma lareira, pegou um graveto na lareira lá, tinha lareira, ele tirou aquela brasa, tirou uma lenha dali, deixou de lado, esperou, pouco a pouco aquela brasa foi apagando e apagou, né? E aí o dono da casa, então, onde foi feita a visita, ele percebeu, agora eu percebi que eu preciso estar junto, preciso estar próximo. Um exemplo tão simples, né? Mas a gente fala tantas vezes da brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então, amados, que bom, estamos juntos aí, estejamos sempre mais juntos. Jesus, ele chamou os 12 para estarem com ele e daí ministrou. Eu não creio numa relativização da congregação, de congregar. Eu creio que isso realmente é uma ordem bíblica, divina, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou dentre eles, disse Jesus. Pois bem, vamos ler então o verso 12, que eu quero ampliar um pouco isso aqui, de Hebreus 10, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Aqui está a nossa base, amados. Aqui está uma base de fé, o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Hoje nós vamos lembrar o sacrifício de Cristo, participando da mesa do Senhor, da ceia, em memória do Senhor, em memória do seu sacrifício, anunciando a morte do Senhor. Antes aqui está falando de outro sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. A Bíblia diz em Miqueias, ele te declarou o que o Senhor espera de ti. Depois de falar que os grandes sacrifícios já não resolvia, já não é o que Deus queria, né? Deus quer que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aqui nós temos o sacrifício realmente válido, o sacrifício de Cristo por nós. Ele deu a sua vida por nós, o único sacrifício para sempre, sua vida. E nós vamos ver aqui em que acarretou esse sacrifício, amados. Ele se assentou à direita de Deus, depois do sacrifício, ressuscitou, entregou a sua vida, ele assentou-se à direita de Deus, numa posição de governo. Verso 13, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está aguardando. O resultado desse sacrifício foi a ressurreição, a sua exaltação. Ele está, amados, em primeiro lugar aqui, ele está esperando que todos os seus inimigos, os demônios, porque ele está acima e muito acima de todo principado e potestade, e todos os demônios sejam colocados debaixo dos seus pés. E para que isso aconteça, Deus deu o Filho, o nome do Filho, à igreja, que é o seu corpo, a fim de que ele seja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pois bem, amados, Jesus está esperando, né, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés. Em segundo lugar, amados, vou lendo aqui, verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja só, o resultado do sacrifício de Cristo é que os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés dele. Segundo lugar, amados, ele está nos aperfeiçoando, diz aqui, né? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Tem nos tornado perfeitos, aperfeiçoados para sempre aqueles que
estão sendo santificados. Quantos estão entre aqueles que estão sendo santificados? Os eleitos, os guardados por Deus, os amados, os que se decidiram por Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Nós estamos sendo santificados. Sejam santos porque eu sou santo. Nós estamos sendo aperfeiçoados, enriquecidos em tudo nele, crescendo nele, tendo uma perspectiva de crescimento espiritual. Estamos sendo aperfeiçoados. Não é bom saber isso, amados? Vamos falar em sistema de educação, de escola. Não é bom saber que nós somos discípulos, santificados pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, e que nós estamos agora sendo aperfeiçoados? Tem alguém aqui que não se importa com o aperfeiçoamento, mas é tão importante, né? Estamos sendo aperfeiçoados. Eu estou sendo aperfeiçoado dia a dia por causa do sacrifício de Cristo, por causa do sangue derramado. É isso que está dizendo aqui, né? Uma oferta permite que eu seja tornado semelhante a Cristo pela graça de Deus. Permite que eu seja corrigido pelo Senhor, que minhas falhas sejam corrigidas, sanadas, e permite que até o dia do Senhor, o dia que eu vê-lo, eu vou ser como Ele é. Nós seremos como Ele é, porque o veremos face a face. Então essa glória, essa transformação será plena e total. Quantos estão crescendo nesse sentido? Amém, amados? Continuando, verso 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, veja só, mais uma coisa aqui, terceira coisa que eu quero frisar. Disse o Espírito Santo com base nesse sacrifício. Ele disse, essa aliança que nós vamos ter hoje lembrada também. É essa aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. A nova aliança. Com base no sacrifício de Cristo. Nós vamos perceber que os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Nós vamos perceber que estamos sendo aperfeiçoados, santificados. E nós vamos perceber agora que tem uma nova aliança. Que já não é a aliança da antiga aliança, né? Com sangue de bode, sangue de carneiros. Não, é com o sangue de Jesus, a nova aliança. Tanto que na ceia ele vai dizer, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bebam dele todos, esse é o meu corpo dado por vós. E aqui diz, amados, aliança que farei com eles, com o povo de Deus, depois daqueles dias, diz o Senhor. Que aliança é essa, queridos, que nós temos, que Ele tem conosco? E como está o nosso nível de aliança com Ele? Essa aliança, o que é uma aliança? É um pacto, né? Eu vou me colocar junto contigo e vou te abençoar. É um pacto, vou andar junto contigo. E que diz, eu vou imprimir as minhas leis no coração deles. Já não é como uma aliança do Antigo Testamento, mas é uma aliança do Novo Testamento que fala do novo nascimento e do derramamento do Espírito Santo. E Deus está dizendo, eu vou imprimir a minha lei no coração deles. Um novo coração, uma circuncisão do coração. Os filhos de Deus têm um novo coração. Amém? Na mente deles, no coração, vou dar um novo coração para vocês. E também vou escrever essas leis, vou imprimir as minhas leis no coração e também sobre a sua mente. Amém? O Senhor coloca na nossa mente, a mente dele, a inscrição, as leis dele. É uma transformação total. E nós precisamos crescer nisso. Povo da aliança, esse é o povo da aliança. É profetizado para o povo de Israel, renovado no fim dos tempos, né? E também para a igreja do Senhor, essa nova aliança de ter impresso no nosso coração as suas leis e na nossa mente as suas leis. E podemos ter a mente de Cristo e o coração de Cristo. Como é que é aquele cântico? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração restaurado. Não é restaurado, né? Transformado. Aleluia, um novo coração. Vamos ver, levanta a mão aí, vamos ver. Em casa também pode levantar a mão se quiser, né? Se puder, levanta a mão. Quantos querem ter esse coração transformado? Coração de Cristo, amém? Quantos já têm? Amém? Então cresça, vai crescendo nisso, né, amados? O que mais temos aqui, amados? Veja só, verso 18. Ora, onde a remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? E o verso 17 diz aqui, acho que eu pulei o verso 17, acrescenta,
também dos seus pecados, das suas iniquidades jamais me lembrarei. Mas que aliança que o Senhor tem conosco. Ele coloca um novo coração em nós, a sua lei na nossa mente, e ainda diz que na nova aliança é o seguinte: eu não vou mais lembrar dos pecados de vocês. Amém? É o perdão dos pecados e não vai mais lembrar os pecados. É o que diz aqui: dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Mas que maravilha, Deus não lembra mais. Então a gente também não precisa mais lembrar dos pecados passados, né? Ou se lembrar, seja no sentido assim, para não fazer mais, né? Com arrependimento, né? Mas assim, receber o perdão de Deus, o perdão dos pecados, e essa promessa de Deus, que o Senhor não vai mais nos acusar, lembrando os pecados, mas Ele vai nos abençoar, nos perdoar. Então, amados, temos até aqui o sacrifício de Cristo, a exaltação de Cristo nos dá que os seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés, que nós estamos sendo um povo aperfeiçoado e santificado, através da cruz, né, de Cristo, que Ele tem uma nova aliança conosco, de colocar nas nossas leis, no nosso coração, as suas leis no nosso coração e na nossa mente, e que Ele também não vai mais lembrar dos nossos pecados. Agora nós queremos ver a nossa parte, tanta bênção, né? Vamos ver a nossa parte nessa aliança. Temos aqui alguns aspectos, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, verso 18 ainda, onde a remissão de pecados, não existe mais a necessidade do sacrifício pelo pecado. Jesus já foi esse sacrifício, né? Portanto, meus irmãos, agora sim nós temos ousadia para entrar no santuário. Primeiro, nós precisamos ter ousadia, coragem, para entrar no santuário, para entrar na presença de Deus. Interessante que precisa ter ousadia, né? Pelo sangue de Jesus, passar pela porta, que é Cristo, receber a aspersão do sangue de Cristo pela fé e entrar no santuário que foi rasgado, o véu se rasgou de alto a baixo, né? No templo, quando tinha o templo, e quando Jesus morreu foi rasgado o véu. E até pessoas saíram do túmulo depois da ressurreição, pessoas que tinham morrido já. E aqui sabemos que nós precisamos então ter ousadia, acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Diga ousadia, coragem para entrar na sua presença, em oração, em intercessão, e ficar na sua presença e não sair mais, não ficar longe dele, mas próximo dele. Sim, estamos vendo aqui já em segundo lugar, amados, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é pela sua carne, ousadia para termos esse acesso, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, né? Em segundo lugar, então, além da ousadia, a nossa parte aqui, aproximemo-nos com coração sincero e plena certeza de fé. Te aproxima de Deus, te aproxima de Cristo, fica próximo do Senhor, fica na sua presença, tem ousadia para entrar na sua presença e te aproxima de Deus. Lá em Tiago fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, né? Então, te aproxima, fica próximo, com um coração sincero, não com mágoa, não com engano, não com hipocrisia, não com falsidade, mas com um coração sincero, tem ousadia e te aproxima. Quem tem um coração sincero, ele vai querer se aproximar de Deus. Tem aqueles que vão, como Adão, por exemplo, né? Adão pecou contra Deus, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito para não comer, e teve que então, Deus ir atrás de Adão, e Adão estava se escondendo de Deus, né? Em vez de se aproximar de Deus, agora, por causa do pecado, ele não estava mais se aproximando de Deus, e a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ali conversar com Adão, né? Lá no início da criação, no início da humanidade, e daqui a pouco Deus teve que ir atrás. Adão, onde estás, Adão? Onde tu estás? Ué, tá te escondendo, né? E estava envergonhado por estar nu, mas quem fez saber que tu estavas nu e tal? Depois Deus vestiu Adão e Eva, né? Mas assim, ele não se aproximava mais de Deus, quando há um espírito de acusação, né, amados? Cuidado com o espírito de acusação, o pecado. Lembra-se que Deus já perdoa os nossos pecados, e não se esquece, mas os pecados, mesmo depois
de se converter, algum pecado, né? Algum pecado que está acusando, o diabo quer usar aquela acusação para te afastar de Deus. Daqui a pouco tu pensa, não tem mais chance para mim, eu não consigo vencer esse pecado. Em vez de abrir e chegar com o coração sincero, né? Ou mesmo abrir com um irmão, com uma pessoa, um discipulador, né? Ou diante de Deus mesmo, um coração sincero, te aproxima, confessa os teus pecados, né? Confessai os vossos pecados para que sejam curados, diz lá em Tiago. Aleluia. Então nós precisamos ter esse coração sincero para não nos sentir acusados, mas libertos e puros, purificados pelo sangue, confiar no sacrifício de Cristo, confiar no sangue de Jesus, no poder de Deus, na sua salvação, na ressurreição de Cristo, e continuar confiando em Deus, nos dando vitória, crescendo na fé e nos aproximar, nos chegar a Ele com ousadia e nos aproximar com um coração sincero, plena certeza de fé, expulsando toda acusação do diabo, né? Às vezes tem pessoas que vão se afastando, afasta mais um pouco, mas quando vê está lá longe, em vez de estar aproximado. Então precisa voltar, volta para Deus. Ou o bom pastor precisa ir buscar a ovelhinha perdida, o filho pródigo tem que voltar, mas não te afasta, fica perto, fica sempre perto, e o Senhor é contigo. Amém, amados? É o que nós pensamos aqui, né? Depois nós vamos continuando, tendo o coração purificado de má consciência, já temos falado sobre isso, e o corpo lavado com água pura, amém? Terceiro aspecto da nossa parte aqui, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, a confissão de fé. Tu precisa confessar a tua fé diante das pessoas. Guarda firme a confissão de fé sem vacilar. Eu sou de Cristo, eu confio em Deus, eu falo de Jesus, Jesus é tudo para mim, com cânticos, com orações, mas não só aqui dentro da igreja, não só na célula, mas lá fora. Guarda a confissão, a fé precisa ser confessada, amém? Precisa ter essa confissão. Para receber a cura também precisa confessar a fé, precisa declaração de fé, amém, amados? Então, não cessa, para tu fortalecer e firmar a tua fé, não cessa de confessar essa fé, de testemunhar de Cristo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A esperança da volta de Cristo. Quarto lugar, amados, verso 24 diz assim, olha só o que diz aqui o nosso compromisso uns com os outros. Nós estamos vendo sobre o nosso nível de aliança com Deus e uns com os outros. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Olha só, uns aos outros. Eu tenho uma outra tradução anterior aqui, consideremos-nos uns aos outros. Cuidemos, diz aqui, vamos considerar uns aos outros. O que é esse considerar? É notar, olhar para, contemplar, cuidar. O cuidado mútuo, amém? Não te queixa, amado, quando uma pessoa vem e quer te abordar, ou quer te corrigir alguma coisa, né? Chamar atenção, isso pode ser uma bênção para ti, né? Uma bênção na nossa vida quando alguém faz isso. Corrige o sábio, repreende o sábio, diz a palavra de Deus, e ele te amará, amém? Ele te amará. Então isso faz parte do andar cristão, agora sim, um compromisso mais uns com os outros, né? Cuidemos também de nos animar. Animar também nessa tradução anterior, diz estimular. Vamos cuidar para nos animar, nos estimular. Estimular para quê aqui, amados? Uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Vamos nos estimular uns aos outros para o amor e para a prática de boas obras, para fazer o bem. Estimular significa visar a incitação, ou seja, vamos incitar uns aos outros para o bem, não para o mal. A Bíblia fala de Sansão, né, que Deus, o Espírito Santo, o incitava para guerrear contra os filisteus. Então, quando o Espírito Santo nos incita, nos move, nos estimula, amém? Nos anima, a tradução aqui diz anima. Então, nós precisamos nos animar uns aos outros, nos estimular, nos incitar uns aos outros para o amor e as boas obras. Isso edifica, amados. Façam tudo que é proveitoso, façamos tudo que é proveitoso para a edificação. Quando nós incitamos alguém para a rebeldia, né? Incitamos alguém para
o pecado, então nós estamos sendo usados para a tentação, para tentar pessoas, para que se afastem, e cuida disso. Não faça isso com os teus filhos, nunca. Dê sempre bons exemplos. Não faça com os teus amigos, teus irmãos, sempre incitando, estimulando a prática das boas obras. E diz ali, ó, estimulando uns aos outros. Cuidemos também de nos animar, nos exortar, nos estimular. Diz aqui, uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. É assim que a igreja funciona. Hoje em dia, nessa modernidade líquida, não só nisso, mas na vida ocidental, o sistema capitalista, de alguma maneira, não estou falando a favor desse sistema, mas o individualismo. As pessoas hoje em dia está indo para a cultura do mundo, ela vai para um lado assim, tu não toca na pessoa porque vai se ofender, né? Mas na igreja, amados, nós precisamos perceber o texto bíblico que ele diz: admoestem-se uns aos outros, né? Sejam bondosos uns com os outros e façam admoestações, animem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Então, essa vida individualizada não é uma vida comunitária. A vida comunitária é como a vida de família. Por mais que doa às vezes, claro, não vai ser ofensivo um com o outro, não é isso, mas assim, parece estar se metendo um na vida do outro, né? Mas como é bom quando nós temos assim no discipulado, como tu está indo, né? Como está a tua vida? Tem algum problema, alguma situação, né? Tu quer abrir? Assim, uns com os outros, não é verdade? Né? Mas parece assim que o mundo está indo cada vez mais distante dessa vida comunitária. Não é querer se meter na vida do outro, não é? Mas é isso aqui, cuidemos, vamos ler de novo, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Né? Essas mutualidades, eu não vejo a vida da igreja como modelo do Novo Testamento sem essas mutualidades. Orem uns pelos outros, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, admoestem-se mutuamente, exortem-se mutuamente. É muito lindo isso, amados. A prática do pequeno grupo é muito lindo mesmo, a vida comunitária, a vida em família, né? Amém? Creio que todos estão compreendendo, né, amados? Mas hoje em dia as pessoas muitas vezes estão enclausuradas, estão magoadas, precisam de cura da alma, cura interior, e às vezes vão se fechando no seu mundo, ensimesmados, ou algum orgulho, né, ensimesmados em si mesmo, e vão tendo dificuldade de abrir o coração. E que bom quando existe cura, quando flui a cura divina na casa de Deus, a cura dos relacionamentos, a cura dos traumas, a cura de lembranças passadas e a cura física, a cura em todos os sentidos, né, amados? Olha só o verso 25, vamos continuar aqui no nosso compromisso uns com os outros, animar uns aos outros, boas obras, fazer o bem, nos estimular mutuamente, né? Aconselhar é que a Bíblia fala mesmo, instruí-vos uns aos outros, Colossenses, né? Instruí-vos uns aos outros. Posso ler esse texto aqui? Vamos abrir? É um bom texto. Colossenses capítulo 3, verso 16. Estamos sim nos preparando para a ceia do Senhor, né? Filipenses, Colossenses. Olha só isso aqui, 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aí nós podemos então, continuando, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Deixa o conselho de Deus fluir na casa de Deus, a instrução divina fluir. Pode ser por uma pregação, esse conselho mútuo, pode ser assim ensinando, como estamos fazendo agora, pode ser numa pregação, e pode ser numa conversa de edificação espontânea, uns com os outros, que seja uma conversa que edifica, né? Que seja tudo que é proveitoso para a edificação, e não para falar mal uns dos outros, amém? Não para denegrir a imagem uns dos outros, isso é muito feio, isso contamina os relacionamentos, né? Falar por trás, fazer fofoca, não, é melhor então, bem melhor, como nós estamos lendo,
nos achegando, nos aproximando com um coração sincero, né? E também mutuamente, em nome de Jesus. Verso 25, já estamos indo para os finalmente, aí já é 8h20, né? Temos a ceia ainda. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Eu não, mesmo em época de pandemia, né, mas não deixemos de congregar. Nós aos poucos estamos voltando. Então, qual é o nosso nível de compromisso? Que bom, bastante pessoas aqui. O ensinamento está ali. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, hoje temos os cuidados assim, aquilo que é colocado, né? Podemos com segurança, com uma certa segurança, estar juntos, né? Procuremos continuando assim de não se abraçar e aqueles cumprimentos mais de longe assim, se é para ser assim por enquanto, né? Até passar isso aí, a máscara e tal, álcool gel, né? Cuidado também nos pequenos grupos, mas aos poucos, amados, nós podemos cumprir esse mandamento bíblico aqui, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alguns podem, a gente tem ouvido alguns dizer assim, é mais cômodo ficar em casa, que ninguém fique em casa assim. Que bom que tem a live, né? Que bom que continuamos aí, que existe essa possibilidade de tu acompanhar. Mas às vezes a gente pensa, quantas pessoas não estão, né? Não vêm nem aqui, nem estão acompanhando a live também. Então, onde está o nível de compromisso, né? Não estão mais nem muito por dentro. Houve esse distanciamento, nós temos que lidar com isso para nos aproximar nos nossos corações, amém, amados? Para não ficar ninguém pelo caminho assim, para ter essas mutualidades uns aos outros. Pode sim ser o telefone, pode ser o WhatsApp, claro que sim, mas como é importante também aos poucos estarmos próximos, né? De alguma maneira dentro daquilo que é possível, né, amados? Dentro daquilo que pode ser. Então, e que ninguém assim, é melhor ficar em casa, ou está lá na live, lá está cozinhando junto, jantando, né? E em vez de estar plenamente... É que em casa é diferente, né, mas em casa a gente fica mais relaxado, mas que bom que se tu pegar principalmente da tua congregação, da igreja, né, e pegar e realmente participar, assim, com seriedade e possivelmente também vir reunião de oração e outros encontros, né. Não deixe de congregar. Olha, uma versão anterior aqui, amados, como é costume de alguns. Já naquela época, alguns estavam acostumados. É como eu disse antes, não, eu posso ter minha aliança com Deus, mas com o corpo de Cristo não é necessário, né? Aqui, uma tradução anterior diz assim, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, e também tem uma tradução da Revista e Corrigida, eu acho que é, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. É mais forte, né? Quantos querem ficar firmes? Precisa ter uma aliança tão grande com a sua congregação, com o seu discipulador, com o seu líder de célula, com os seus pastores, com os seus líderes, pastores, pastoras, né? Com os outros, com os seus irmãos em Cristo. Há um nível também de comunhão com todos os renascidos, né? Mas um nível tão próximo de vida comunitária juntos. Como diz lá em Atos, né? Todos os dias no templo e de casa em casa, reuniam. Era uma vida intensa. Então vamos continuar com essa vida intensa, nem que seja em casa, orando uns pelos outros, né? Ou 2 a 2, ou pequeno grupo, ou aqui a celebração também que já estamos tendo. Não deixe de congregar, não te apaga, não apaga aquela chama. Permite que ela aqueça, não só a ti, mas tudo deve ser usado para aquecer o outro, no compromisso com Cristo, nessa aliança com Cristo. Amém? Essa aliança com o corpo de Cristo, aliança com Deus. Tem 3 alianças assim que são eternas, né? Aliança com Deus, aliança com o corpo, com o marido e o esposo, que precisam manter aliança um com o outro, então o casamento, e vamos falar dessa aliança com o corpo de Cristo, com a igreja, os compromissos, essa vida com os irmãos. Que maravilha, amados. Que maravilha essa palavra, os irmãos. Amém? Então diz aqui, finalizando, né? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário. Pelo contrário. Não vamos só vir aqui
participar, só vir frequentar o culto, né? Não é a vida da igreja do Novo Testamento, só a frequência. Alguns ministram e a maioria só frequenta. Não, olha só, queridos. Fazer admoestações. Sabe qual é a palavra aqui? Eu não sei bem por que a tradução aqui é admoestação. Talvez algum texto tenha outra palavra. A palavra, o verbo aqui é o paracaléu, que vem do paráclito, o consolador. A palavra aqui também pode ser, vamos fazer encorajamento. Vamos nos encorajar uns aos outros. Que coisa mais linda quando temos isso, quando nós exortamos uns aos outros e nos encorajamos uns aos outros para a prática do bem, para o evangelismo, para a oração, para a prática do bem, para o amor, como nós lemos, né? E vamos fazer admoestações. Por quê, amados? E para esse tempo agora, vamos fazer as admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ainda mais agora que nós estamos percebendo que o dia se aproxima. Que dia? O dia do Senhor. O dia de Deus. A volta do Senhor Jesus. O dia se aproxima. Vamos continuar fazendo admoestações. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Aleluia. Quantos vão dizer amém? Está fraquinho esse amém. Quantos vão dizer amém? Amém. Aleluia. Vamos em frente, né, queridos? Vamos em alegria e fé. Aleluia. Vamos agradecer a Deus, vamos nos preparar para a ceia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, que nos prepara para a ceia, falando do sacrifício de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz, então, essa possibilidade de crescimento, de santificação, da vitória sobre os inimigos de Deus, os demônios. Obrigado, Senhor. Nos traz tanta virtude, nos traz perdão de pecados, que o Senhor esquece os nossos pecados. Obrigado, Senhor, nos dá essa aliança de imprimir nas nossas mentes, no nosso coração, as Tuas leis, Senhor. Nós queremos receber isso, viver esse novo nascimento. Opera isso agora, se alguém não tem certeza ainda do novo nascimento. Invoque o nome do Senhor e receba. Invoque e diga: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, me entrego a Ti, e recebe a vida de Deus. Aí em casa também, os que nos acompanham, receba a vida do Senhor. Senhor, prepara-nos para essa ceia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito. Fala conosco, nós queremos com ousadia ter o acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. E também nos aproximar com um sincero coração da presença de Deus. Nos animar uns aos outros. Obrigado, Senhor. Que a ceia lembra a comunhão com Deus e também a vivência da comunhão uns com os outros. A aliança com Deus e a aliança uns com os outros. O Senhor Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Pegou o cálice, pegou o pão, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Comam. Pegando o cálice também disse: esse é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Vamos lembrar, amados, aquela quinta-feira santa que a Bíblia fala, né? Que Jesus, Ele instituiu a ceia com os discípulos, numa intimidade com os discípulos. Então lembramos, a ceia é para aqueles que já se entregaram a Jesus, né? Entregaram sua vida a Cristo. Aleluia. Lembramos também tornando-se discípulos. Obrigado, Senhor. Lembramos também a ordenança do Senhor. Aleluia. Os que ainda precisam ser batizados, entrega a tua vida ao Senhor. Os que precisam se entregar a Cristo plenamente. Mas a ceia diz assim, o Senhor diz, a palavra do Senhor, e Paulo fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos nos examinar. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, discernindo o corpo, participando da mesa do Senhor. Obrigado por essa mesa. Faça a sua oração, examine-se você mesmo. Você mesmo pode fazer a sua oração com Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos os elementos aqui, abençoamos o pão, recebemos, Senhor, como corpo de Cristo. Abençoa o pão, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos participar da mesa do Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo, recebendo esse pão como corpo de Cristo, como o Senhor mesmo falou.
o corpo de Cristo traspassado na cruz. Também recebemos o cálice, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Abençoe esse cálice como sangue do Senhor. Obrigado, Senhor. E você pode comer e beber com fé, com alegria. Se alguém não participar ainda, sinta-se também acolhido na casa do Senhor, na presença de Deus, na comunhão. Prepare-se. Reflete um pouco na tua vida, o que tu precisa botar em ordem na tua vida, na tua semana, no teu dia a dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amados? A Mônica vai dar uma explicação aqui como vai ser. Tem 2 mesas hoje aqui, né? Para não aglomerar muito. Bem, queridos, assim, ó, nós vamos andar em círculos, tá? As primeiras filas fazem assim e voltam para o seu lugar. Vai vir, vai caminhar um pouquinho mais, voltar. Aí vem a segunda e volta por lá, entenderam? Como não tem bem um corredor nas laterais, mas não faz mal, tem espaço, volta na outra, tá? Então, essa metade faz isso aqui e essa metade faz isso aqui. Amém, queridos? Tem o álcool, então, para passar antes aqui e sirvam-se e depois comemos todos juntos. Amém? Vou chamar o Davi para vir para o teclado também. Amém, amados. Agradeça ao Senhor pela ceia. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por mim na cruz. Tenho tanta vida por causa do sacrifício de Cristo, a vida de Deus. Por causa do sacrifício e a ressurreição de Cristo, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? E essa ceia seja para o teu fortalecimento. Alguém que está participando em casa ali também com o pão, com o fruto da videira. Deus abençoe todos juntos. Amém? Glória a Deus. Podemos vir então, amados. Davi canta um cântico. O sangue que me dá a força dia a dia jamais perderá o poder. Alcança os mais altos cumes e enche os vales profundos. O sangue que me dá a força dia a dia jamais perderá o poder. O sangue que me dá a força dia a dia jamais perderá o poder. Alvo mais que a neve. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a ceia na vida de cada um, essa comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor. Aleluia. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor Deus meu.
em tua presença é onde quero estar, tocando tua face, buscando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus. Aleluia. Quero te falar uma coisa, amado irmão, irmã. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua intimidade. Deus te conhece, Deus te percebe, Deus te vê. E quer te consolar, quer te abençoar e te fortalecer nessa noite. Ele conhece todas as coisas, Ele nos conhece, Ele nos sabe tudo sobre nós e Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar a sua palavra, Ele já tem te dado a ceia, a sua presença. Vamos receber o corpo de Cristo e o cálice, né? Como Jesus assim instituiu essa aliança, essa ceia com o seu povo. Podemos sim dizer obrigado, Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Comamos, bebamos com alegria. Amém.